Ao longo das 8 décadas desde o seu surgimento, as histórias em quadrinhos de super-heróis apresentam etapas de altos e baixos, representadas por eras. Eu sou a Letícia e esse é mais um episódio da série Clube de Quadrinhos, aqui no canal do blog Fleur de Lune. No mundo das HQs, o termo era é usado para designar o agrupamento de tendências narrativas, que são levadas à tona por influências sociais e também ideológicas dentro do período onde as histórias são publicadas. Cada era é classificada a partir da notoriedade de acontecimentos ocorridos dentro de cada uma delas e geram conteúdos característicos que também levam em consideração a influência da comunidade de leitores. As principais editoras, como a DC Comics e a Marvel Comics, utilizam os termos arco e era para designar períodos dentro das histórias de cada personagem. Mas, no geral, no contexto externo dos comics, há 3 eras distintas: a de ouro, a de prata e a de bronze. E é sobre elas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Conhecido como Era de Ouro, o período entre os anos de 1930 e 1940 foi marcado também pela Segunda Guerra Mundial, onde os títulos de super-heróis atingiram o auge da sua popularidade. Na época, mais da metade da população americana consumia as revistas, principalmente os militares, e cerca de 90% dos títulos publicados pela DC Comics, que era uma das mais populares da época, eram de super-heróis. Para se ter uma ideia, os títulos vendiam cerca de 10 vezes mais do que as 2 revistas de coletâneas mais populares da época, que traziam artigos, contos, reportagens de fontes variadas e piadas. Até que em 1945, com a guerra chegando ao fim, as vendas das revistas de super-heróis entraram em declínio, uma vez que, sem uma ameaça óbvia, os combatentes do crime uniformizados perderam seu objetivo de existir. Para manter o mercado funcionando, as editoras passaram a investir em histórias de crime, horror e mistério. E em 1948, os quadrinhos de crime já representavam cerca de 20% das produções do segmento. Nesse período, a DC Comics e a Timely Comics, que viria a ser a Marvel, perderam espaço no mercado para a Entertainment Comics, que passou a investir em enredos de horror e ficção científica, deixando para trás os quadrinhos de super-heróis que eram cancelados um após o outro. O caso mais marcante de cancelamento ocorreu ainda em 1948, quando a revista do personagem Capitão América foi cancelada sem nenhum aviso prévio. Já o período anterior à Era de Prata foi marcado pela publicação de uma obra que levaria à crise todo o mercado de quadrinhos norte-americano. Intitulado A Sedução dos Inocentes, o livro do psiquiatra alemão Frederick Wertham levantava acusações quanto ao caráter ideológico e de influência das revistas, acusando as publicações de exaltarem a criminalidade e a imoralidade, fazerem uso gratuito da violência e do uso de drogas e também serem a principal causa da delinquência juvenil no país. Anselmo, que é um dos autores que aborda esse assunto, diz que as histórias foram acusadas de representar para os jovens uma perda de tempo e de atenção, de desenvolver a preguiça mental, de não ter nenhuma sutileza, tornar as coisas demasiadamente fáceis, trazer um humor imbecil e reduzir a linguagem a grosseiros monossílabos. Essa publicação causou um grande impacto e levou outros segmentos da sociedade norte-americana a questionarem as produções da indústria de quadrinhos. As denúncias passaram a ser endossadas por grupos de mães, professores, bibliotecários e até mesmo alguns líderes religiosos de denominações diversas. O autor, Frederick Wertham, foi chamado a depor no subcomitê do Senado para a Delinquência Juvenil em 1955. E ele apenas endossou tudo o que tinha dito no livro. Por mais que o subcomitê tenha chegado à decisão de que as histórias em quadrinhos não eram responsáveis pela delinquência juvenil, ficou acordado que sim, a indústria estava cometendo excessos, e algumas mudanças passaram a ser necessárias e foram adotadas de forma voluntária pelas editoras através do Comics Code Authority,
o Código de Ética dos Quadrinhos, sobre o qual eu vou falar em outro episódio dessa série. A Era de Prata em si teve início em 1950, quando o que faltava para que os heróis tomassem conta do mercado novamente foi finalmente encontrado. Com o início da Era Atômica e o avanço da Guerra Fria, o foco passou a ser a ameaça vermelha e os perigos da ciência nuclear, além, é claro, do espaço sideral, dos mistérios do espaço sideral, por conta da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. A característica mais marcante do período foi a reformulação de antigos super-heróis, e a revista considerada precursora, já que ela já possuía características que viriam a se tornar tendências, foi a Detective Comics número 225, de 1955, que destacava o herói Caçador de Marte. Porém, delimitando oficialmente o início da Era de Prata, foi lançada em 1956 a revista Showcase número 4, que trazia a estreia do segundo The Flash, Barry Allen. Como o Código de Ética não permitia o uso de violência ou de criminosos ou mafiosos, alguns autores consideram que o período dos anos de 1950 a 1970 foi marcado por histórias onde os heróis tinham que lidar com novos e ridículos poderes, tramas surreais, invasões de delegações alienígenas e interesses românticos exagerados. Em suma, eram enredos que não ajudavam a alavancar o mercado de quadrinhos, mas pelo menos a mantê-lo. Mas foi também na Era de Prata que o mercado começou a se profissionalizar, já que artistas como Jack Kirby, que é o co-criador do Capitão América, e também o Gil Kane passaram a redefinir o visual das revistas, agora com traços mais limpos e dinamismo na ação. Por causa da Guerra Fria e da divisão do mundo em dois blocos, a Era de Prata também foi marcada pelo surgimento de várias super-equipes, grupos de super-heróis que uniam forças para enfrentar vilões que geralmente também estavam reunidos em grupos conhecidos como super-vilões. Destaca-se no período a criação das equipes Liga da Justiça e Quarteto Fantástico, em 1960, e dos Vingadores e dos X-Men, em 1963. No fim dos anos 1980, teve início a era que dura até os dias de hoje, a chamada Era de Bronze. Também conhecida como Era Moderna, essa fase tem como característica marcante o envolvimento político de forma direta nas narrativas. Isso porque, apesar dos avanços técnicos no que diz respeito à ilustração e à impressão das revistas, o que mais chama a atenção nas narrativas é o discurso, que passou a refletir temas do final do século XX e início do século XXI, frequentemente complexos e de aspecto diplomático. Em outras palavras, as narrativas da Era de Bronze passaram a fazer uso da política como principal fator de transformação, abordando temas como a luta de classes, a igualdade de gêneros e a diversidade nos enredos. Essa era ainda está em vigor e diversos heróis e revistas de sucesso passaram e ainda passam por transformações a partir da inclusão de temáticas que regem a pós-modernidade. Apesar de ser a era mais duradoura no mercado de quadrinhos norte-americano, nesse exato momento um roteirista pode estar criando aí uma nova narrativa que vai revolucionar as HQs e dar início a uma nova era. E é isso, essa foi uma breve explicação sobre as eras dentro da história dos quadrinhos norte-americanos. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui embaixo que toda semana tem conteúdo novo e ainda vem muita coisa legal na série Clube de Quadrinhos. E se você tem alguma sugestão ou quer pedir ou fazer uma indicação de filme, livro, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários. Tchau!